Fala a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Dayana, estou aqui mais uma vez para falar um pouco da palavra de Deus. O tema sobre hoje, gente, é sobre riquezas, né? Riquezas. Será que quem tem uma péssima vida financeira, será que quem é pobre não tem Deus? Será que quem tem vida boa, quem tem carros bons, quem tem casa de luxo, será que essas pessoas são essas que agradam a Deus? Será que são essas que têm Deus? Será que, gente, Deus, ele mostra o poder dele só em dar as coisas para mim ou para você? Será que para Deus, né? Será que para Deus, assim, eu confio em Deus se Deus me der carro, aí Deus, pã, vai lá e dá. Eu confio em Deus se Deus colocar R$1 milhão na minha conta, aí pã, aparece. Porque isso para ele é nada, né? Só que as pessoas, elas sabem do poder de Deus, elas conhecem o poder de Deus. Os pastores também, né? E daí na Bíblia também fala que Deus, né, ele fala também muitas bênçãos também. Mas os pastores é assim, gente, Deus, ele não dá só isso. Não é só vida financeira, né? Não é porque o pastor, não, vou para aquela igreja porque o pastor, ele tem carro novo, então eu vou lá. Não vou para aquela igreja não porque o pastor anda de bicicleta, eu não vou lá, né? Porque Deus não está com ele. Gente, isso é um erro muito grande. Isso é um erro, assim, terrível. Por que a vida da Dayana é ruim? Por que você serve Deus, Dayana, e a sua vida é ruim? Por que você serve Deus, a sua vida é boa? Não tem nada a ver, gente. Se vocês for procurar quem segue, quem serve, quem obedece a Deus por essas coisas, vocês vão acabar errando, vão acabar indo para o inferno. Porque vocês vão acreditar numa falsa doutrina. Não importa quem esteja pregando, se é uma pessoa com gravata chique, se é uma pessoa como mendigo. O importante é o que está sendo falado. É o que aquela pessoa está falando. Agora, se ela for um empresário e ela estiver falando uma coisa que não tem nada a ver com a palavra de Deus, essa pessoa não é de Deus, né? Agora, se for, vamos supor, um mendigo e ele estiver falando contra a palavra de Deus também, ele também não é uma pessoa de Deus. Não estou julgando a veste, né, e nem as roupas, mas vamos ver a palavra de Deus, o que está sendo falado. Eu vejo muito no Facebook as pessoas colocando umas igrejinhas, tipo de taipo e tal, de madeira e tal, e fala, se você teria coragem de ir nessa igreja, um monte de gente, milhões e milhões de pessoas, tudo hipócritas, né, falando, sim, eu teria. Gente, se entra uma pessoa na igreja mal vestida, as pessoas já olham assim, ó, nossa, essa pessoa está precisando de um descarrego. Tudo hipócrita, gente, né? Eu iria se a palavra fosse a palavra da Bíblia, se estivesse pregando, né, se fosse o Espírito, fosse de Deus, com certeza, até no relento, né? Agora, se adianta você ir para uma igreja que tem tudo assim, né, que tem ar-condicionado, que tem coisas boas, que tem coisas maravilhosas, e essa igreja não faz a vontade de Deus, não adianta de nada, gente, né? Adianta ir, né, para uma igreja pobre que não prega a palavra de Deus, também não adianta. Agora, adianta ir numa igreja pobre, que não tem nada, mas que tenha a palavra e as palavras que tem na Bíblia, né? Que é o verdadeiro Deus. Então, não adianta, gente, a gente sair da nossa casa, né? E ver na rua um monte de pessoas gritando, Jesus te ama. Isso não é pregação, gente. Sinto muito. Agora, o pessoal hoje vê a gente falando assim, arrependei-vos. Vocês que estão isso e aquilo, né? Deus vai trazer maldição. As pessoas começam a achar ruim. Nossa, isso aí não é Deus, não, gente, é o Deus da Bíblia. Então, as pessoas, elas se confundem muito a questão do que tem dinheiro ou não, né? Porque o ser humano é uma coisa assim, bem, que não dá pra falar, né? Porque assim, eles vão pela aparência, pela vida financeira. Se eu tô pregando a palavra de Deus, todo mundo vai olhar pra minha vida, tá? Se ela é de Deus, vamos ver se ela tem casa. Se ela é de Deus, vamos ver se ela tem carro. Se ela é de Deus, vamos ver se ela tem bom dinheiro na conta dela. Não, gente, vocês estão completamente enganados se o seu coração é isso.
né? Não adianta você vir querer pedir conselho para mim, ou para o irmão Alex, ou para qualquer outra pessoa, né? Ah, eu tô passando por esse problema, me ajuda. Eu posso ajudar, eu tenho a palavra de Deus para dar direção para a pessoa, né? Mas a pessoa fala assim, mas por que a sua vida é assim? Eu estive pensando esses dias, por que a sua vida é assim? Gente, a pessoa vem pedir conselho para mim, ou para o irmão Alex, para receber a palavra. Eu não tenho nada para dar. Não tenho dinheiro, não tenho nada para dar, gente. Eu tenho a palavra de Deus para ajudar a pessoa. Porque é só Deus que tem, eu não tenho nada. Deus, é Ele que tem o poder. E daí Jesus, ele estava, né, passando, e tinha um homem que estava doente, né? Não podia andar há muitos anos. E daí Jesus, ele tinha o quê? A cura. Jesus falou, você quer ser curado? Ele falou, eu quero. Então se levanta e anda. Ele foi, se levantou e andou. Porque ele escutou a voz de Deus. Então as pessoas hoje, elas buscam isso, bens financeiros. E é isso, gente, os pastores estão aí oferecendo isso. Eles estão oferecendo o que o diabo e que o mundo oferece. Deus, ele já oferece diferente, né? Ele obedece assim, quem vir por mim vai ter a salvação, vai ter isso. Gente, Jesus fala, não vamos se preocupar com as vossas vidas, né? Tem com a vez de comer. Claro que não tem. Às vezes a gente fica assim, né? Pensando, mas na hora a gente tem que pensar e tentar fazer tudo para mudar o pensamento. Não, que Jesus falou, né? Que Deus, ele cuida, ele cuida até dos pássaros. Não vai cuidar da gente? Então não se preocupeis com a vez de comer. Porque o nosso Pai, né? Ele vai dar o que a gente precisa. Então as pessoas é isso. A gente vemos Jesus, gente. Você vê o Jó. Vamos dar exemplo de Davi. Davi era um homem de Deus. Eu não estou dizendo aqui que é errado a pessoa ter riquezas e a pessoa é do diabo, não, gente. Estou falando assim que a gente tem que olhar para a pessoa, não por causa do que ela tem, mas sim do que ela está falando, do jeito que ela está agindo. Vimos o rei Davi, né? Ele era um servo de Deus. E não tinha pessoa mais rica, né, naquela época do que ele. Era um poderoso, um rico. Muitos dinheiro, muitos pratas, muitos ouros, né? E a gente vimos assim, João Batista também era servo de Deus, assim como Davi. Mas João Batista não foi rico, né, como Davi. João Batista, ele não tinha nem o que vestir, ele vestia pele de animal. Comida, ele comia grilos e mel silvestre, era o que ele comia. E era um servo que agradou muito a Deus. É ele que fez o caminho para poder Jesus passar. E ele batizou o Senhor. Né? Então a gente vê assim as diferenças. Né? A gente viu Salomão. Salomão, até hoje, não existe riquezas maior do que Salomão. Não foi encontrado hoje um homem mais rico do que Salomão. Foi o filho de Davi. Que também foi servo de Deus. Salomão. Né? Vimos Jesus. Vamos dar exemplo de Jesus. Jesus, ele veio de uma humildade muito grande. Por que será que Jesus não veio numa carruagem chique, todo poderoso? Porque todo mundo esperava que ele viesse assim. E Jesus, a palavra de Deus diz, né? Deus, ele escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Então, Deus, ele não vai vir na hora que você está esperando, na hora que eu estou esperando. Deus, ele vai vir quando ninguém estiver esperando. Assim como Jesus fez. Jesus, ele veio de uma forma que ninguém imaginava que fosse Jesus. Por isso que ele foi massacrado, humilhado, porque ninguém olhava para o que ele estava falando, mas sim como que ele era. Quem? Jesus? Nossa, aquele lá que diz que... Então, gente, não vamos olhar que Jesus, né? Se você procurar aí, tem uma passagem que Jesus fala que ele não tinha nem onde descansar, ele não tinha nem onde dormir. Ele não tinha casa, ele andava, né, a pé com os discípulos. E ele falou para o rico, né? O rico falou assim, olha, desde criança, o rico falou para Jesus, desde criança eu sigo as leis do Pai. O que falta para mim agora? Jesus olhou para ele e Jesus amou. Jesus era pobre e esse homem era rico. E quando ele falou para Jesus, né, que ele, desde criança que ele seguia as leis de Deus, sabe, na hora amou ele assim, né? E aí Jesus falou, só te falta uma coisa, para você. Ele, o que foi? O que é que eu posso fazer para mim já ser salvo? Faltou uma coisa para você ser salvo. Pega os teus bens e dá tudo para os pobres, larga toda a tua vida, toda a tua riqueza
e me segue. O rico olhou assim para ele. Nossa, eu vou deixar toda a minha riqueza para andar por aí a pé, nesse sol quente, não tem garantia de água nem de comida, vai por a sorte? Ele falou assim, meu Senhor, eu tenho muitos bens, não tem como eu deixar para muita gente, tem muitas coisas para me cuidar, muitas riquezas. E Jesus foi e falou, é tão difícil um rico entrar no reino dos céus, porque ele não deixa a riqueza deles para seguir a Deus. Gente, eu quero que vocês entendam que Deus, ele dá conforme o que ele pensa sobre você, do seu caminho, claro, com você estando com Deus. Estou falando você com Deus, né? Então, o que acontece? Vamos dar mais um exemplo aqui, né, de Jesus. Satanás, o que ele falou para Jesus? Né? Se ajoelha para mim que eu te dou todos os reinos. Jesus, ele vê o pobre, mas Satanás queria facilitar para ele. Falou assim, olha, se ajoelha para mim, que te darei todos esses reinos, tu vai ficar rico, muito dinheiro vai ter nas tuas mãos, você vai ser poderoso, só se ajoelha para mim. Porque toda a riqueza foi dada para mim, Satanás falou. E eu dou para quem eu quero. Para quem eu quero eu dou, Satanás falou. Jesus falou o quê? Vai, Satanás, só servirá um Deus. Adorarás apenas um Deus, o nosso Senhor Pai. Será que imediatamente Jesus, espera aí, eu vou ser rico? Mas Jesus, ele estava sujeito às nossas mesmas tentações. Gente, ele veio, né, a ser atentado, né? Então ele veio para dar a vida por nós. Não para nos dar vida boa. Ele veio para nos livrar do inferno. Porque se ele não tivesse sido morto na cruz, com certeza eu não estaria aqui hoje falando para você. Você não estaria aí me ouvindo. Você não estaria tendo seu filho. Você não estaria aí tendo sua mãe, tendo seu namorado, tendo seu trabalho. A gente não estaria aqui hoje. A gente estaria no inferno. Sem chance de se arrepender. Sem chance de ter mais um conhecimento de Deus. Então foi por isso que Jesus morreu na cruz. Não para nos dar a vida boa. Quer dizer que Jesus sofre na cruz e ainda tem que nos servir tudo aquilo que a gente quer? Não, gente. O que é isso? Já é demais, né? O ser humano, ele quer demais. O ser humano, ele já chega ao extremo. Além de Jesus morrer na cruz por nós, né? Ainda tem que nos servir. Não, gente. Porque muitas vezes também é um ensinamento errado nas igrejas, né? Então Jesus, ele veio para dar vida por nós. Ele foi lá no inferno, pegou a chave da morte e levou. Mas não é porque que Jesus morreu na cruz que todo mundo está salvo, não. Jesus, ele morreu por nós na cruz, sofreu, padeceu e tudo, para que a gente possa nos dar mais uma chance de vida, né? Para que a gente possa, para Deus vir mostrar de novo os seus mandamentos, né? Para ele ter como exemplo, né? Para que a gente possa se arrepender e ser arrebatado. E as pessoas, não, eu vou dançar, eu vou curtir, eu vou me prostituir, eu vou fazer adultério, eu vou mentir, eu vou roubar, eu vou matar, eu vou furtar, eu vou fazer tudo, porque Jesus já sofreu para mim poder fazer isso. E Deus, ele tem que me dar tudo porque Jesus já sofreu para eu ter vida boa. Não é assim, não existe. Não tem capacidade disso existir. Isso aí é uma fábula na sua mente. Isso não existe, né? Então, isso não existe. Jesus, ele morreu na cruz para que a gente não possa, para nos livrar, né, de já estar no inferno. Jesus, ele veio nos dar salvação. Então a gente tem que buscar essa salvação. Ele deixou a salvação, né, mas a gente tem que buscar ela, né, porque ele já morreu para ter a salvação para nós. Mas a gente tem que correr atrás dela, assim como ele fez por nós, né? Então ele já fez a parte dele, agora a gente tem que fazer a nossa. Não é assim, gente. Então vamos correr atrás de Deus, atrás de Jesus. Claro também, né, que tem aquela outra porcentagem. Se você estiver fazendo uma coisa ruim para Deus, Deus, ele permite tudo de ruim na sua vida. Aí, quem vai escapar das mãos de Deus? Aí já não é o diabo mais que faz. Porque quando o diabo faz, né, ele serve a pessoa, ele tem hora marcada para acabar. Ou o Satanás, ele marca um dia e a hora da sua morte já para você cair no inferno, ou Deus, ele manda parar e já quem vai agir é Deus. E quando Deus começa a agir contra a sua vida, contra a minha vida, gente, aí quem vai parar ele?
Quando o diabo faz na nossa vida, é uma coisa, porque Deus ele para. Na hora que ele achar que, peraí, vamos dar mais uma chance. Tá. Agora, quando é Deus, peraí, essa pessoa está pecando contra mim, ela está indo contra a minha palavra, ela está escutando a verdade e mesmo assim está no erro, eu vou agir contra a vida dela. Aí quem vai te tirar das mãos de Deus? Quem, gente? Então vai ser uma pena trituradora. Trituradora. Você vai sofrer, vai chorar, não vai ter nada, não vai ter, vai ser um fracasso. Mas também tem a aprovação. Isso aí é do mundo, né? Aí daí tem a aprovação de Deus para quem serve a ele, porque o diabo tá lá acusando a gente. Olha, fulano tá pregando ali, mas também ela tá assim, vamos colocar uma aprovação para ver se ela aguenta, né? Como fez com Jó, do servo de Deus, que era rico, assim como Davi, assim como Salomão, ele era rico. Só que ele não conhecia Deus totalmente, mas ele tinha ouvido falar de Deus e se converteu e acreditava que Deus existia e ele servia a Deus, era obediente a Deus e Deus gostava muito dele, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, esse é o mandamento principal, primeiro, né? Tem vários mandamentos, mas o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. E Jó mostrou para Deus que ele amava a Deus sobre todas as coisas. Não amava filho mais do que a Deus, nem riqueza mais do que a Deus, nem mulher mais do que a Deus, nem saúde mais do que a Deus. Deus era acima de todas as coisas. Então será que você aguentaria que Deus tirasse tudo da tua vida, até mesmo a saúde? Eu vejo aí, gente, pastores com dor no joelho, com dor na perna. Ai Deus, por que me abandonou? Na primeira cutucadinha já grita. Você viu que Jó aguentou firme e tal. Então, gente, não vamos pela riqueza, nem pelo dinheiro, sabe? Nem por nada. Porque a palavra de Deus fala, gente. Ó, as vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão comidas de trás. Tiago 5,12. Elogio riquezas, porém vomitá-las há, né? Do seu ventre Deus a lançará. Jó 20,15. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio, aumentar-te as tuas riquezas, e elevar-se o teu coração por causa das tuas riquezas. Ezequiel 28,5. Então, muitas vezes a riqueza, ela tira a gente de Deus. Mas Deus, ele sabe. Deus, ele dá na hora que... Muitas vezes a gente está passando por uma provação. Peraí, aprovação, para Deus poder te ensinar, né, te afirmar na rocha. Porque as pessoas já acham que é assim. Deus, ele já acha assim, ó. Pum. Pronto. Não, gente. Deus, ele vai agindo, ele vai olhando teu coração, ele vai colocando a aprovação para você, para ver seu coração, para ver se onde está. E quando Deus achar melhor que ele vai te dar o que ele tem que te dar na tua vida, amém. Ele vai te dar, mas é no tempo dele, na hora dele. Pode ser daqui uma hora, pode ser daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, daqui a 2, daqui a 30 anos, daqui a 50 anos. Mas ele é a promessa dele. Né? Então as pessoas, a gente não pode buscar Deus interesse, porque no primeiro ano que Deus não fizer nada que você quer, você já abandona ele. Então isso já não é, amar sobre todas as coisas, é amar, mas se ele te der, isso aí já não é amor, isso aí chama-se interesse. Então, gente, a gente tem que estar pela salvação, né? E que Deus, ele possa agir na nossa vida livremente. E não a gente, não, peraí, Deus, tem pessoas que é dizimistas, né? Que, eu dei dizimista, então não pode faltar nada na minha vida. Isso aí já não é, uma fidelidade, isso aí já é cobrança de Deus. E Deus não gosta, Deus chama-se filho rebelde, né? Ó, diz aqui a palavra de Deus. Olha só, gente, as riquezas trageiam muitos amigos, né? A riqueza te traz muitos amigos. Mas ao pobre, o seu próprio amigo o deixa, né? Provérbio 19,4. Ó, porque o tesouro não dura para sempre, e durará a coroa de geração em geração. Então a riqueza, ela não dura, certo? Então Deus fala, olha, não vamos ter interesse na riqueza, certo? Mas se Deus der, amém. Por que Deus deu para Davi? Que motivos que Deus viu em Davi para Deus poder deixar ele rico? Que motivo Deus viu em Jó para dar de novo a riqueza dele? É isso que a gente tem que pensar, gente. É isso que a gente tem que pensar. Porque Jó, ele passou por uma provação.
por um caminho apertadíssimo, que quase ninguém passa. Mas lá no final mas Jó, ele conseguiu. E o que será que Deus viu no coração? Eu e você até sabe disso. Viu? Apego nenhum. E por que Deus não daria para ele? Né? Por que Deus tirou dele? Por que Deus deu, Deus tirou e Deus deu de novo os filhos? Por que Jeremias, próprio Jesus e outros profetas, tudo não tinha onde morar nem onde dormir? Vivia aí pregando no relento e estavam firmemente com Deus e hoje estão lá na glória com o Pai. Agora você vê, gente, que a riqueza, muitas vezes, elas nos leva muitas vezes para longe de Deus. Então tem pessoas que Deus sabe que se Ele der isso, vai para o inferno. E para quê? E Deus, Ele prefere muitas vezes que você fique ali com Ele, do que Ele já te deixar para o inferno, porque Ele é Pai, Ele nos ama, Ele quer que a gente seja salvo. Mas se você mesmo falar, Deus me solta, eu quero ir para o inferno, Ele vai deixar. Ele não vai obrigar ninguém a ficar com Ele. Só quem fica, quem quer. Ele fala, eis que estou à porta e bato, ó. Estou batendo na porta. Agora, se Ele fosse obrigar assim, eis que estou à porta, já estou aí dentro, já pegando, para poder vocês me obedecer. Não é isso que Ele fala. Porque o tesouro não dura para sempre, e durará a coroa em geração. Provérbios 27, 24. Então diz também assim, gente, em Mateus, você não pode servir a dois deuses, né? Porque vai odiar um e amar mais o outro. Porque se você tem Deus como seu Deus e o dinheiro como seu bem mais precioso, você uma hora vai ficar odiando Deus e amando mais o dinheiro. Porque vai ter coisas que Deus não vai deixar você fazer com o dinheiro, que Deus vai pedir alguma coisa, tipo Jesus, né? Ele pediu o que para o rico? O rico servia a Deus e a riqueza. Jesus falou assim, falta só uma coisa. Deixa esse Deus aí, esse falso Deus que é a riqueza, e segue o Deus vivo. E ele não quis, ele quis servir a riqueza. Então, vamos pensar, gente. Não vamos pela aparência, né? Vemos também Saul. Por que Deus tirou o reino de Saul e deu para Davi? Porque Saul desagradou a Deus e Davi o quê? Mostrou que era um coração bom. Né? Então, assim, eu espero que eu tenha explicado assim, um pouco, que vocês possam vir entender um pouco da palavra de Deus. Né? Vejam nossos vídeos, qualquer dúvida que você tiver sobre imagens, sobre, enfim, várias coisas, né? Vendas nas igrejas, que tem várias coisas. No nosso blog a gente tem bastante coisas falando sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus diz, né? Quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Então a gente está pregando a palavra de Deus, né? Então que vocês possam vir meditar sobre a palavra de Deus. Amém? Até o próximo vídeo.